Hoje eu queria falar sobre um tema. Hoje eu queria falar sobre o milagre. Milagre. Mas a perspectiva bem epidemiológica, ou seja, a distribuição de milagre na população. Para falar sobre isso, eu vou trazer a definição de milagre. Milagre é alguma coisa inesperada que ocorra, alguma coisa que não tem explicação nas leis naturais. Essa é a definição de milagre aí no dicionário. Algo inexplicado, algo que não tem explicação nas leis naturais. Então, por isso eu vou falar, existe milagre? Resposta, sim, existem muitos milagres. Muitos milagres. Principalmente no ponto de vista de determinados grupos. Como assim, Léo? Vou dar um exemplo bem prático para você entender. E da área da saúde, que é uma área que se refere muito ao milagre, né? A área da saúde, da cura ou da doença. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa, isso é muito comum, a pessoa vem com uma dor na coluna, uma dor irradiada na perna, e ela vai ao profissional. Esse profissional faz um exame de imagem, testa a pessoa, faz seus testes, avalia a dor, vê o que melhora, o que piora, passa um protocolo inicial, analgésico, anti-inflamatório, uma fisioterapia ou talvez um repouso, ou uma fisioterapia de determinadas formas, né? Às vezes com choquinho, com coisa, ou com atividade física, etc. e tal. E faz os exames de imagem e configura aquele cenário, ou seja, cria-se ali uma explicação para aquele cenário. A pessoa tem dor porque tem um mecanismo, está esmagando alguma estrutura neurológica, vejam só no exame, ou a ressonância apresenta uma degeneração discal, uma hernia discal e está irradiando para a perna, etc. e tal. Passado o longo do tempo, esses profissionais que convivem com essa pessoa vão tentando estratégias. Se a pessoa não melhora com essas estratégias, às vezes ela passa por um estágio segundo dentro desse sistema que prevê um conjunto de explicações para o que está acontecendo para essa pessoa. Ou seja, leis. Para aquele grupo, aquilo são leis. Aí essa pessoa faz todo esse processo, às vezes passa por um procedimento cirúrgico ou tal, e às vezes não melhora. Bom, num segundo momento, essa mesma pessoa passa em outro serviço de saúde. Aqui eu estou dando como exemplo o serviço de saúde que tem profissionais do movimento bem formados. Essa pessoa recebe instruções sobre o movimento, como é que ela vai lidar com a dor, como é que ela pode botar carga, não botar carga, o que ela deve mexer, mobilizar, que área que dói mais, que área que não dói, que outros músculos que devem ser acionados no movimento do dia a dia. Uma outra gama de recursos e ferramentas para que faça com que ela lide com essa situação. Em alguma parte dessa proporção dessas pessoas, algumas pessoas que passam por esse processo encontram num outro serviço a solução e a cura completa do seu quadro, vão progredindo, vão melhorando, menos dor, daqui a pouco não tem mais dor naquele sentido, aquela dor passou. Na perspectiva do grupo que viu o processo e estabeleceu o que nós chamamos na área da saúde de prognóstico, ou seja, uma visão de futuro, baseada naquele diagnóstico, aquela dor, aquele problema. A visão de futuro que eu tenho para essa pessoa é que ela vai ficar crônica, ou seja, isso não tem cura. Isso não vai curar. Se ela veio nesse outro serviço que utilizou de outros recursos, que as pessoas desse primeiro serviço desconhecem as explicações dos recursos desse outro serviço, e a pessoa curou, no ponto de vista das pessoas, foi um milagre. No ponto de vista da própria pessoa, foi um milagre. Porque não existia, era inexplicável a cura dela nesse momento. E houve, em outro serviço, outra questão e outra abordagem, houve cura. Então, como é que você vai fazer? O milagre existe até o momento de que as pessoas consigam entender o que houve fisiologicamente, com uma explicação, com uma plausibilidade, ou seja, uma explicação racional. Houve porque eu introduzi o movimento, aí o movimento foi desensibilizando o meu sistema nervoso, eu fui sentindo menos dor, as cargas foram se dissipando porque foi acionados novos músculos, etc e tal, e aí isso passa a não ser mais um milagre e virar uma realidade para a pessoa, com explicação baseada no que quer que seja, tá certo? Então, existe na população milagre? Sim, existem muitos milagres, ou seja, existem muitas pessoas que fogem à regra do diagnóstico e do prognóstico do serviço tido como o melhor, muitas pessoas em diferentes questões de saúde que fogem isso e que daqui a pouco vão melhorar. Boa parte delas
apenas boa parte delas acaba melhorando porque a natureza consegue fazer com que elas melhorem. Então a natureza é responsável por isso. Outra parte encontra um recurso terapêutico que tem evidência que funciona para aquela coisa e funcionou dentro da probabilidade aquilo funcionou no caso dela. Então existe isso muito na sociedade, tá? Então procure sempre, às vezes, quando você não está conseguindo ou está com um problema crônico já estabelecido, procure duas coisas. Procure dominar as informações de que aquele grupo faz sobre o seu problema. De uma maneira esclarecida, não tem tanta informação assim. Todos os recursos, todas as especialidades lançam mão de determinado número de ferramentas. Quando você vê, aquele grupo já vai dar aquelas ferramentas e já vai dar o seu prognóstico. Vai falar, olha, seu futuro é esse, você tem que fazer isso, isso e isso. Torne-se autônomo naquele grupo. Depois, introduza nos seus dias possibilidades. Procure outras opiniões. Esclareça, teste e reteste ao longo do tempo. Que talvez você se depare, que você seja das incidências, ou você entre nas estatísticas de milagres, encontre aí a sua cura. Até mais.